E como é que foi a história do Caco Barcelos? Ali também te deu uma repercussão absurda, né? Houve uma crítica, o senhor sofreu bastante, né, por conta do livro dele lá, né? Como é que foi a história, assim, e de fato, assim, o quanto isso te prejudicou? Não, então, na verdade, é porque eu estava. Já era deputado. Não, era deputado. Ele pegou a história da nossa rota, ele ia lá para sair da viatura, aquela zona toda, de jornalista. Entendeu? Aí ele resolveu escrever um livro e colocou o que ele quis, me colocou o deputado matador. Entendeu? E o pior de tudo, aí ele falou que nós estávamos a fim de matá-lo. Entendeu? Com o João Paulo Evaristo Soares, ficou 2 horas na Rádio Globo, na TV Globo dando entrevista. Aí mandaram ele para a Europa, não sei, para os Estados Unidos, sei lá o quê, como vítima da gente. Como ninguém me ouviu no livro dele, História da Polícia que Mata, Rota 66, ele não ouviu ninguém de nós da Rota, né? Ele pôs o que ele quis, que nós executávamos todo mundo com a história como ele queria. Então eu resolvi escrever um livro que muitas vezes eu fui salvador, não fui matador. Todas as vezes que eu agi em defesa da população. Né? Então ele colocava as coisas do jeito que ele queria, da forma que ele queria, dizendo que a gente ia lá para aparecer. Eu não ia para aparecer, eu ia lá comandando meus homens. Se eu era capitão da rota, havia uma ocorrência grave, eu ia lá. O pessoal do BOP começou a treinar conosco aqui na rota. Entendeu? Rotando em Minas, foi tudo, iniciou aqui no nosso batalhão, o treinamento. Porque, na verdade, a gente tinha um bom treinamento, tinha e tem, né? O pessoal é muito bom. Entendeu? Então, as pessoas vinham aqui. Então, quando ele escreveu o livro, nós não fomos ouvidos, então eu escrevi um livro repetindo tudo que ele falou. As ocorrências. Falando em cima do que ele falou. Né? O caso da Tabata, tudo ele achava que a gente queria aparecer. Sim. Então, no livro, eu rebato todas as coisas deles. Essa é a grande verdade. Entendeu? Um caso, por exemplo, que um camarada na Zona Sul, Oséias, ele morava na Zona Sul de São Paulo, na periferia, e apareceu um tal de Jesus morto. A Polícia Civil foi para lá, o pessoal da Delegacia de Homicídios. Chegando lá, o pai desse Jesus estava morto, disse que um tal de Oséias o estava procurando porque ele tinha roubado umas armas do Oséias, sei lá o quê. Os 2 policiais civis, o Roberto e mais um, foram na casa desse Oséias, umas 5, 6 horas da tarde. Bateram na porta, se perguntando se era ali que morava o Oséias. O que eles ouviram foi um disparo e o Roberto foi baleado no peito. Aí pediram apoio. Foi para lá o tático móvel do 16º. Quando chegou lá o pessoal do 16º, um tenente também, Paulo Raj, foi baleado mortalmente. Eu estou na minha casa. Fiquei sabendo da ocorrência. Nesse momento, o Celso Vendramini, que hoje é advogado, também foi subir no morro lá, no muro, o cara acertou o Celso Vendramini. O terceiro já, no caso. Aí foi uma viatura me buscar, porque eu era o comandante dos caras. Não é que o Caco Barcelos fala que eu ia para aparecer, eu ia para o comandante. Eu ia ficar o quê? Rezando lá? Eu ia ficar rezando? Eu era comandante, eu ia logo ver o que estava acontecendo. Tua tropa tomando tiro. Então, isso aí. Inclusive, naquele tempo não tinha esse negócio de zap aí que você chega no local. Rápido. Então, eu tive que passar no pronto-socorro. Lá eu vi o Raj, Paulo Raj, um tenente de 21 anos morto. Vi o Celso Vendramini baleado, vi o investigador baleado, para uma viatura me levar até o local da ocorrência, que era uma quebradeira do outro mundo. Né? Aí eu cheguei lá, era uma edícula, estava o bandido lá no fundo, só que uma luz iluminava, que ia na frente de uma escola. Né? Eu me aproximo, está o Gilson Lopes, que hoje é coronel, na minha frente, e eu perguntei para ele, Gilson, eu estou falando com um cara aqui. Aí eu escuto um tiro. E isso aí foi o quê? Os policiais tentando entrar na casa e eram atingidos por ele. Ele estava lá no fundo, todo mundo que entrava, ele baleava. Ele baleava. Aí conseguiu balear 3. Ele estava mantendo uma mulher e 4 crianças como refém. Caralho. Era o papo, uma mulher e 4 crianças como refém. Sim. Aí, quando o Gilson está lá, eu escuto um tiro.
Eu falei, pô, o Gilson era um bom polícia, né? Sempre foi um bom polícia. Falei, o Gilson acertou ele. Mas não, ele tinha acertado o Gilson também. Aquele tempo não tinha colete, não tinha porra nenhuma. Eu tinha um revolvinho e era o peito mesmo. É. Né? E, inclusive, ele perdeu o baço e um parte do intestino, o Gilson Lopes. Aí tivemos que tirar o Gilson de lá. Aí ele grita lá de dentro, por Deus que está no céu. Acertei mais um aí, né? Aí eu falei, e aí eu se assumi, né? Como falou o Caco Barcelos, eu ia lá para assumir, não para aparecer. Falei, você acertou. E é o seguinte, quem vier me buscar aqui eu vou acertar também. Eu falei para ele, então você solta a mulher e as crianças que eu vou te buscar. Ele falou, não, daqui não vai sair ninguém. Aí ele perguntou para mim, olho no olho, e a rota já chegou? Aí eu falei, não, a rota não chegou. Porque quando a rota chegar, não vai ter acordo, você vai morrer. Ele falou, negativo, eu quero matar 10 caras da rota e depois eu posso morrer. Até hoje está gravado no meu cérebro isso aí, até hoje. Com 76 anos está gravando até hoje, desde aquela ocorrência, né? As palavras dele. Aí eu percebi uma coisa, né? Que ele tinha aqui era uma cozinha, ele estava no banheiro, com a mulher e os 4 que eu fez lá dentro. Os 4 crianças. Aí eu vi onde ele punha a cabeça. Eu atirava e atiro bem, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei e fiquei lá na frente. Quando ele saía para atirar, eu pá! Né? Ficamos nós dois praticamente nisso aí. Tu ficou só esperando. Esperando. Porque tu pegou a manha que ele estava posicionado. Até veio um tenente, que eu esqueci o nome agora, que estava no palácio, com uma metralhadora. Pega a metralhadora. Metralhadora não adianta. Porque a gente está preocupado com a mulher, a mulher e as crianças, né? Que era o problema nosso também. Sim. Mas daí eu vejo, quando ele saiu uma vez, eu pum, né? Eu vi que um vulto foi para trás. A mulher grita lá atrás. Meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, puta merda, o cara pôs a criança, eu matei a criança, né? Aí deu uma gelada, né? Mas ela falou logo em seguida, não, ele já foi baleado, ele já tá baleado. Eu falei, então joga o revólver dele para fora, né? Eu fui entrar, o tenente falou, dá um tempo, chefe, espera primeiro aí. Aí pegou, jogou um revólver dele, né? Quando jogou, eu entrei lá, ele estava de cueca, de meia, na bacia do banheiro caído, né? Aí tira a mulher e os 4 crianças. É mulher do cara e as 4 crianças, filho do cara. Que isso, a própria família. Não. Inclusive, quando eu estava, parecia um cara falando aí. Aí, o filho dele chegou uma época, ele mandou um recado: você fica dando uma de herói, e você matou meu pai, que era trabalhador. Ah, eu já vi esse vídeo seu. Você fez um vídeo sobre isso. É isso, Walter? Isso. Tem separado aí? Então, por favor. Tem? Você tem aí? Isso é uma mensagem. Ele me achou nesse negócio de zap aí, dos jovens, né? Você matou meu pai, ele era inocente há 34 anos atrás. Minha mãe foi na DP e você disse muitas ofensas a ela. Hoje você está feliz porque você fez e faz. Hoje não tenho minha mãe, porque Deus atirou, mas meu pai você irá pagar com Deus. Meu pai era Oséias Antônio dos Santos, você foi um dos maiores matadores de inocentes, como dizia nos jornais, que Deus te perdoe. Eu respondi para ele. Deus perdoe ou não, né? Eu falei, eu não lembro o nome dele também, né? Só que eu respondi pelo nome que ele mandou para mim. Falei, meu querido, teu pai provocou toda essa situação. Nós falamos para ele durante 12 horas para ele se entregar, ele não se entregou. Pelo contrário, ele foi covarde e pôs em risco a tua vida e da tua mãe. Né? Nós perdemos um tenente, o Raj, um investigador baleado, o Celso Vendramini baleado, o Gilson Lopes quase morreu, porque a gente podia encher de bomba lá, ou de tiro de fuzil, de tudo, e atingir ele, a mãe e tudo. E nós protegemos a vida dele. O bandido ali foi o pai dele, que deve estar nos quintos dos infernos mesmo. E quando eu for para lá, eu vou falar, você está nos quintos dos infernos. Depois eu vou para o céu, né? Vou passar dar um toque no cara e vou para o céu. Né? O cara que faz isso com a família, eu falei para ele, abraça a tua mulher, abraça a mulher, as crianças e sai. Ninguém vai te balear. Eu não sabia que era a mulher dele. Sim. Eu não sabia. Fiquei sabendo depois. Além do mais, eu fui julgado. Por esse caso aí, ficou 32 anos. Tá aqui, ó. Se você quer aí. Durou 32 anos o processo?
O deputado estadual Conte Lopes foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça da acusação de matar a tiros Oséias Antônio dos Santos durante cerco policial em 16 de março de 82, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Antes de morrer, Oséias feriu a tiros 3 policiais e matou o tenente Paulo Rage. O órgão especial integrado por 25 desembargadores mais antigos decidiu que, por unanimidade, que Conte Lopes, na época comandante da rota, agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. E o moleque escreveu isso para mim, entendeu? Então, veja bem, nós salvamos ele e a mãe dele. Salvamos os irmãos dele tudo. O pai dele que colocou isso, eles em risco. Porque, pô, não foi um cara, não foi nós chegamos lá e já saiu um tiroteio, não. Foram, como eu falei, não, começou 5 horas da tarde e foi acabar quase 6 horas do outro dia. Foram 12 horas jogando boina para ele, viatura, ligando sirene. Tanto o Caco Barcelos estava lá. E ele fala que a hora que o cara ia se entregar, eu dei um tiro na cabeça dele. O cara ia se entregar, eu vou me entregar. Aí eu fui lá e matei ele, no livro dele. Mas a verdade foi essa. Então a verdade foi tão grande, né, que no julgamento o Greenhalgh era o advogado dele. Advogado de acusação, né? Greenhalgh do PT, deputado federal. Uhum. Então, no julgamento, estava lá o Greenhalgh, acho que uma cúria metropolitana também estava defendendo, e a mulher foi ouvida. E ela começou a contar a história, tudo, né, do que aconteceu, que ele pegou a arma, ele pensou que era bandido, aquele negócio todo, né? Mas daí o capitão foi lá, começou a falar com ele, não sei o quê, aí ele ia se entregar, ela falou, né? Ele ia se entregar, mas daí ele pegou a arma e foi atirar no capitão, o capitão acertou ele. Veja, até a mulher foi decente nesse aspecto, né? De falar a verdade. Quando eu saí do julgamento, tem um barzinho do lado, o Greenhalgh estava lá com as freiras, da cúria. Porra, que mulher burra! Que mulher burra! Né? Oh, falar isso aqui, o cara pegou a arma e o capitão acertou ele. Eu falei, ô Greenhalgh, você tá nervoso, meu? O que é isso? Né? Você vê, até nisso, né? Mas Deus orientou a mulher a falar a verdade. Orientou a mulher a falar a mentira, mas ela acabou falando a verdade. Que beneficiou a gente. Sim. E tanto é que eu fui absolvido por 25 desembargadores, porque, como essa lei que está no Supremo Tribunal Federal aí, né? Que quem é deputado é julgado lá, nós somos julgados aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo pelos 25 desembargadores mais antigos. Então, fui absolvido disso, né? Então, essa é a grande verdade. Mas o mundo é pequeno. Um dia eu estou no mar lá, que eu fui pescar lá com os amigos, né? Glauco, Valesca, lá tal, a gente foi fazer, eu fazia umas caças submarinas lá, e eu estou voltando pelo mar, que o mar virou, né? Começou a virar o mar. Daqui a pouco eu vejo um barco lá à deriva, né? Bom, e o nosso barco era pequeno, né? Barco de lancha, não. 23 pés, não. Aí encostamos lá. Quando eu olho, tem um monte de mulher, criança e tal, e eu vejo o Greenhalgh. Aí ele me vê, ele vai para trás do barco, né? Do barco dele. Aí eu vou para trás e ele vem para cá. Fugindo de tudo. Fugindo de mim, né? Eu falei assim, vamos precisar e tal, o mar virando, né? Eu falei, bom, é o seguinte, eu vou levar as mulheres e crianças e depois eu volto a pegar os homens, aí vem o Greenhalgh. Ô, capitão! Aí eu peguei as mulheres e crianças, levei até a marina lá, do Zé Carlos, voltei para buscá-lo, né? Então, só para ver como o mundo é pequeno, isso aí depois, mas tudo bem, são coisas da vida. E né? assim, ele como advogado, né, queria... Não, mas eles os caras não gostam de polícia, eu não sei por quê. Não gostam de polícia. Não tem esquerda, direita, meu Deus. Eu falo tudo isso na Assembleia. Polícia é pro povo. Mas não, parece que uma parte da esquerda não gosta da polícia. Eu acho que é por causa da negócio de ditadura militar. Quando eu entrei na polícia em 67, era força pública. Em 70, quando houve a época dos militares, aí unificou com a Guarda Civil e virou força pública. Mas quando eu entrei, ela virou polícia militar, era força pública. Sim. Agora, a mãe, provavelmente, para preservar a imagem do pai, contou a história, né? Que o pai foi prejudicado, foi morto pela polícia, e o moleque que te mandou a mensagem... Meu querido, 21 anos na história. Ele sabe, né? Não, 21 anos na história, o pessoal falando isso. É Edmilson o nome do rapaz, chefe. O Edmilson, um dos filhos de Edmilson. Então,
21 anos eles fizeram a história como se eles queriam me pegar de todo jeito. Não interessava a ocorrência que ele baleou um monte de gente. Aliás, ele virou herói, porque baleou todos os polícias da rota, né? Não, eu digo assim, como é que a mãe vai explicar que o pai morreu porque estava fazendo os próprios filhos de refém e que não quis se entregar, né? E aí contou a história como que se o pai tivesse sido vítima da polícia. Da polícia. Né? A mulher cresceu com esse ódio, com essa raiva do senhor e não sabe a verdade. E nós salvamos eles. Na verdade, nós salvamos eles. Porque quantas vezes eu não deixava os policiais usar fuzil, arma de grosso calibre, a gente não deixava, controlava. Tanto é que eu usei um revólver para acertar o pai dele. Não usei metralhadora, não usei nada, era um revólver. Com a mesma arma que o pai dele tinha. Tu é bom tiro mesmo, hein, cara? Porque no outro lado tu acertou no coco. Não, eu era esse aí, muito bom. Muito de bom. longe ainda. Não, né? muito bom de tiro, muito bom. É muito bom de tiro. Bom, o policial tem que treinar, né? Na minha opinião, eu acho que o policial tem que treinar, não é que ele é bom. Agora tem que treinar, né? Se o bandido que é bandido treina, então nós principalmente, né? O pessoal da rota treinava bem. Sim. O Bezerra, que é meu amigo, a gente dava instrução também para vigilantes do Banco Itaú, então a gente treinava. O senhor falou que nessa ocorrência o Caco Barcelos estava lá também. Como é que é? Ele ficava acompanhando as ocorrências? Ele falou que estava acompanhando, só que ele põe a versão de que eu simplesmente assassinei a mulher, o cara, quando ele ia se entregar. Quando ele foi entregar a arma e ia sair, aí eu pus a mão pelo vidro do banheiro e dei um tiro nele. Não tinha nem banheiro nem vidro. Tinha um banheiro, mas não tinha vidro. Sim. Não tinha janela. E aí, quando ele faz o livro, né? Ele também nem quis ouvir, né? Botou a versão do jeito não ouviu ninguém, não ouviu ninguém. E algumas pessoas nossas entraram com recurso. O Cabo Filó, por exemplo. Para derrubar o livro. Para pedir, exigir um direito de resposta. Ou que ele não. Até você fala o que ele quer. Se o cara tomou um tiro na cabeça, ele foi executado. Ele fez o livro em torno de BO. Ele ia na delegacia BO, onde o bandido foi baleado, interessava para ele. Mas tanto é que acho que foi em 2002 eu encontrei, né? Estava eu e a Joseli e um investigador de polícia, fica aí um ensinamento, né? 2 investigadores de polícia prenderam um cara no Pacaembu e algemaram o bandido com a mão para frente. O bandido conseguiu tirar a arma de um dos policiais e matou os 2, dentro da viatura da Polícia Civil. E nós somos por 23 e o Caco estava lá. Aí ele veio falar comigo, né? O capitão, deputado, tal. Mas também fiquei na minha. Mas ele escreve o que ele quer. Mas falou como se foi cordial. Não é isso. Também ia fazer o quê? Dentro da polícia ele ia falar né? Mas ele escreveu o que ele quis. E teve o apoio da Globo. Sim. Nós não tinha apoio de ninguém, ué. Entendeu? Aí da igreja, a política toda apoiando ele. Então a única defesa que eu tive foi escrever esse livro aí, Matar ou Morrer, mostrando as minhas ocorrências. Entendeu? Que para muita gente eu não fui matador, eu fui salvador. Sim. Eu não sou o deputado matador como ele quer. Entendeu? Ele acha. Então, tanto é que me elegi 10 vezes já e continuo me elegendo. Graças a Deus, muita gente já acredita no meu serviço. E continuamos ajudando as pessoas, com os amigos da Polícia Civil e Militar.